Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Hoje a gente bate um papo especial com convidados aqui nesta sexta-feira, conversando sobre comportamento. Nossa psicóloga Giana Moana e o nosso tema de hoje que é Meu Filho é Gay, e agora? Nosso convidado Thiago Viana, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Maranhão, também debate o assunto com a gente. E veja ainda um bate-papo com a jovem escritora Ingrid Muniz e seu livro Contos da Morte. Fique com a gente, acompanhe, o programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso programa M já está no ar. Hoje aqui no programa a gente conversa sobre um assunto delicado, mas de extrema importância. Nenhuma de nós certamente nunca sonhou que o filho seria gay durante a gravidez, né? Com certeza você não fez planos para que ele conhecesse um belo rapaz e os dois fossem viver juntos. Ou no caso de uma filha, a mesma coisa. Com certeza você jamais projetou que poderia vê-la feliz ao lado de uma boa moça. Mas pode acontecer. E aí é a hora de mudar a sua forma de pensar e de julgar. É a hora de rever os conceitos. A nossa psicóloga Giana Moana e o presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Maranhão, Thiago Viana, são os meus convidados de hoje para a gente debater o assunto aqui, gente. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Paula. Bom, gente, essa é uma descoberta que é sempre, né, um momento um pouquinho chocante aí nas famílias, as mães, os pais às vezes ficam um pouco perdidos. O que acontece exatamente nesse momento? Como é que as pessoas se sentem? Como lidar com essa nova realidade? Na verdade a gente tem existe algo que a gente chama de uma distinção entre o filho real e o filho ideal. Né? Como você falou no começo do programa, o nosso filho já existe antes da gente, na nossa cabeça, na verdade. Antes dele existir como ser humano, ele já existe no nosso ideal. A gente já sonha né? com já ele, sonha, né? Então, na verdade, quando existe uma diferenciação entre o filho real e o filho ideal, né, os pais começam a surgir aí o que a gente chama de uma ferida narcísica. Como assim? Esse filho é distante, é diferente daquilo que eu imaginei. Né? Então, assim, na verdade, algumas vezes esse distanciamento é muito grande e outras vezes ele é menor. Né? Nunca vai ser. Nunca o filho real vai ser igual ao filho ideal. Algumas vezes a gente tem uma diferença um pouquinho maior e outras uma diferença maior, né? dentro desse imaginário. E aí que surge, né? Quer dizer, o que acontece quando os pais se deparam com essa diferença entre o real e o ideal. Para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, né, seria importante a gente falar na questão, na verdade, sobre a sexualidade, porque a homossexualidade, ela é uma manifestação da sexualidade, né? E a sexualidade, na verdade, ela é algo, ela é influenciada pelos discursos culturais, históricos, políticos, religiosos. Né? Então, a sexualidade, o entendimento que a gente tem, o discurso da sexualidade, ela é criado e modificado ao longo do tempo. Então, a partir do momento que a gente tem um discurso sobre a sexualidade, que é um discurso que muda, a gente vai partir do pressuposto, então, que não existe uma sexualidade natural, normal, né? E isso vai depender de uma época. Se a gente for pensar na Grécia Antiga, a homossexualidade masculina, ela é entendida de uma forma muito diferente da que é hoje. Muito, né? Bem diferente. Quer dizer, existia ali uma relação entre aprendizes e mestres, uma sexualidade que era aceita pela sociedade. Então, a gente não pode falar de uma sexualidade normal ou patológica, porque, na verdade, a sexualidade ela muda de acordo com o discurso né, social, político, religioso da época. Agora, Thiago, qual é esse discurso hoje na nossa realidade? Aqui, pelo menos aqui no Maranhão, o que a gente tem sentido em relação a esse tipo? Bem, sem dúvida, a questão de se assumir é um ponto bastante delicado e os casos, não tanto agora na comissão que está recém-criada, mas que a gente pode acompanhar tanto junto à militância como em outras comissões, são de muitos jovens e adolescentes que acabam se assumindo, às vezes, são expulsos de casa. Isso porque é uma diferenciação muito grande, por exemplo, em relação a negros. Na rua pode sofrer racismo, chega em casa é acolhido.
Diferentemente, jovens e crianças LGBTs já começam a sofrer discriminação dentro de casa. O preconceito começa em casa, na família, né? Isso é preocupante porque o ambiente familiar é aquele ambiente onde você vai formar seus primeiros laços sociais. Então, sendo assim, tem uma pesquisa no Rio de Janeiro que eles divulgaram que cerca de 22% das agressões físicas ou verbais se dão no ambiente doméstico, junto a familiares e amigos. E uma pesquisa mais apurada, que foi feita pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, levantou que cerca de 69% das agressões LGBTs ocorrem no ambiente doméstico, com destaque, inclusive, para as mães, né, são as maiores autoras. Então, isso Sério? é um As quadro, mães são as maiores autoras? Porque a gente surpreendentemente. normalmente tem essa visão de que a mãe é a mais compreensiva, normalmente o pai que estranha mais. Eu estou surpresa com essa. Mas, por outro lado, a gente também tem que pensar que no modelo ainda patriarcal que a gente vive, ainda está muito condicionado na cabeça que quem cria o filho é a mãe, então quem educa é a mãe. Então, se ele é gay, a culpada é ela. Então, e ela que tem que dar a punição. E ela que tem que dar a punição, tem que dar um jeito para resolver, para que às vezes não chegue aos olhos do pai e da sociedade, nesse sentido. Então, assim, todo esse quadro é extremamente preocupante, que, sendo assim, muitas crianças, há vários relatos nesse sentido, crianças e adolescentes que recorrem a suicídio, que mesmo São Luís já houve casos assim, que por não encontrarem sequer um apoio dentro de casa, das pessoas que mais amam e que espera, e que seria presumível esperar apoio, não tem e acabam recorrendo, infelizmente, se envolve com drogas e também suicídio. Porque assim, é aquela coisa, eu penso muito nisso, né? É o momento que você realmente está precisando de apoio, né? Se você já vai ter um caminho aí um pouquinho difícil com as pessoas da rua. Se você não tiver um apoio dentro de casa, aí a coisa complica de vez, né? Então a gente vai continuar falando, a gente vai só fazer um intervalinho, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, que a gente vai falar um pouco aí da relação pais e filhos nesse momento. Não sai daí não. Estamos de volta. Hoje a gente está aqui com a psicóloga Giana Moana e Tiago Viana, ele que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Maranhão. A gente está conversando hoje com o tema aqui, né? Meu filho é gay. E agora? Né? E agora, minha gente? Acabamos de descobrir, e agora? E quando a gente não descobre, Giana? Quando a gente só desconfia, o pai ou a mãe desconfia, então naquele momento assim, eu quero saber, eu quero descobrir, o filho de repente ele não se preparou para sair do armário, como a gente costuma falar. Qual é a orientação? O que esse pai e essa mãe devem fazer? Assim, na verdade, para a gente poder entender esse momento, a gente tem que pensar como é que essa família lidou com a questão da sexualidade, né? Se essa família tem um discurso sobre a sexualidade mais honesto, mais franco, né, desde a infância, porque a questão de descobrir ou de desconfiar da homossexualidade de um filho, isso vai acontecer na adolescência, onde né, é o momento onde a gente vai fazer essa escolha de objeto, onde essa escolha vai ficar mais clara, né, a gente começa a nossa vida sexual. Então, o pai vai desconfiar nesse momento. Então, só que a gente só vai poder, talvez, definir melhor como é que esse momento vai acontecer de acordo com a história dessa família. Né? Se eu construir na infância, né, um discurso sobre a sexualidade mais honesto, mais franco, mais verdadeiro, onde eu possibilitei que o diálogo em casa ele existisse, não um diálogo no sentido repressor, né? Pode, não pode, errado, certo, lógico que os limites, né, alguns conceitos morais a gente vai passar, mas a gente propiciar um espaço de escuta, né, onde eu escuto e daí eu oriento, lógico que vai ter, né, aquilo que é certo, que vai prejudicar o outro, de repente, meu direito termina onde o outro começa, mas onde, com relação à sexualidade, eu posso construir um espaço de escuta, de aceitação, né, vai ser mais fácil, se eu desconfiar, eu poder conversar com meu filho ou a minha filha sobre esse tema. Se essas relações foram mal estabelecidas na infância, né, se eu não conseguir construir com meus filhos um discurso franco e honesto, vai ser muito mais complicado eu poder abordar essa temática, até mesmo porque meu filho não vai ter
essa confiança, essa de poder contar, vontade. né? E pode gerar uma daquelas reações um pouco violentas que a gente estava até conversando com o Tiago no bloco anterior, né? Exatamente. Inclusive, dentro da lei número 7716/89, que é a lei antirracismo, há um dispositivo lá que, de alguma forma, alguém que de alguma forma constranger ou não possibilitar a convivência familiar e social, responde e tem lá a pena. É exatamente nesse caso, de que no ambiente, ou com uma convivência social, ou no ambiente familiar, pais, ou mães, ou tios, enfim, avós, venham a cessear esse poder se expressar da pessoa LGBT na família. É um ponto interessante notar que, assim, o ser humano é um dos... a gente se sociabiliza muito cedo, tá? Então, assim, se a gente for pensar em crianças de 5 anos de idade, aprendem desde muito cedo que é ofensa ser chamado, por exemplo, de mulherzinha. Então já começa daí, de dentro de casa, se leva para a escola, e na escola já tem o bullying. E aí quando uma pessoa, uma criança LGBT chega na escola, sofre esse tipo de agressão, de discriminação, de preconceito, e há casos assim, realmente preocupantes de relatos, por exemplo, de quem se mostra transexual desde cedo, e que sofreu abuso, estupro mesmo, dentro por colegas da escola, chega em casa não pode sequer não comentar pode falar, isso com os pais, não pode falar que é LGBT, quanto mais eu fui estuprado por coleguinhas, coisas. São casos que infelizmente assim vivem no anonimato, assim, não saem na mídia e tudo mais, mas são casos que pesquisas aí por várias décadas já atestam a existência desse problema tão grave. E assim, no momento que vai começar a conversar com a família, tem vários tipos de reações. Uma delas é aquela coisa meio de a mãe vai lá e faz aquela chantagem emocional, meu filho faz aquele drama, ou então faz um discurso religioso, ou por outro lado, ela entra naquelas de fazer aquele tipo de preocupação. Não quero que meu filho sofra nesse mundo preconceituoso, ou cadê meus netos que eu não vou ter? Né? O que acontece nesse momento, Giana? Como é que assim, vamos dizer, não tem uma maneira certa de agir, mas o que é mais direcionado? Eu acho que seria importante o pai, inicialmente a mãe, os pais, na verdade, poder refletir, né, sobre os seus próprios medos, os seus próprios preconceitos, né, os seus sonhos, porque existe uma diferença entre o sonho do pai e da mãe e o sonho da criança, que não necessariamente vai ter que corresponder exatamente. Se eu quero ter netos, esse é um desejo meu, pode não ser do meu filho, pode não ser da minha filha, né? Então eu vou ter que respeitar aquilo que é meu, aquilo que é dele, né? Então ele vai sofrer, talvez em alguns momentos sim, né? Mas quem garante que ser hétero não sofre também, exatamente, né, gente? Quer dizer, existe uma sociedade que está se modificando, que está tendo um discurso maior, né, sobre essa questão pela igualdade. E então assim, mas dentro de casa eu preciso propiciar isso, porque eu vou sofrer se eu posso me decepcionar se eu for menina, com meu namorado, né, quer dizer, enfim. Então, acho que o sofrimento ele vai existir, como você falou, de formas diferentes. Agora, tem uma outra questão também que eu acho importante a gente falar aqui, que assim, na verdade, a sexualidade, ela é uma expressão da minha personalidade. Eu não posso reduzir a minha personalidade a uma expressão da forma como a minha sexualidade se manifesta. Eu não sou só isso, Eu né? não sou só isso. Eu não não vai cair sou num reducionismo, exatamente. né? Que eu sou muito mais do que isso. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante para que as pessoas saibam. Eu não sou só gay, eu não sou só... Né? Não é só a minha opção, o que não é uma opção, né? Não é só a parte sexual que conta. Existe um monte de outras coisas. E a gente falando sobre, até que eu falei sobre a preocupação dos pais sobre esse mundo preconceituoso, hoje a impressão que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, mas é que o Brasil, vamos dizer assim, é um país onde os homossexuais estão conseguindo mais direitos. Hoje em dia a gente tem aí, pode adotar uma criança, que já meio que dá uma resolvida aí nessa questão dos netos, né? Enfim, a gente tem uma realidade um pouco positiva diante de outros lugares. Há uma ideia muito corrente de que como se hoje os gays simplesmente brotaram do chão. Não, sempre existiram. Hoje tem uma liberdade maior nesse sentido de poder se assumir, então acabam, enfim, indo às ruas e lutar por direitos, igualdade de direitos. Então, a gente pode perceber, por exemplo, com a regulamentação recente do CNJ a respeito do casamento, da união estável, isso com base na decisão do STF de 2011, a gente vê, sim, que, pelo menos do ponto de vista de assegurar direitos, a gente está caminhando
bem, apesar, por exemplo, da oposição da bancada evangélica e de outros setores conservadores no parlamento. Entretanto, se a gente for dar uma olhada nos dados empíricos, em 2012 foram 338 homicídios causados por homofobia ou transfobia. Então, é um número muito grave ainda, são muitas violações também levantadas pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A questão é que, assim, isso não só acontece com LGBTs, mas com mulheres e com negros já foi assim. Quando mais se acirrou essa luta, essa coisa de dar cara a tapa, lutar por igualdade de direitos, mais os opositores também acirraram nesse sentido. Então, a gente está num momento de tensão, porque o CNJ decidiu a respeito do casamento homoafetivo, a bancada evangélica já se manipulou ações para no STF questionar essa resolução do CNJ e os embates vão ocorrendo. Mas penso eu que se o parlamento de fato quiser assumir o papel de representante do povo, vai ter que garantir essa igualdade de direitos entre LGBTs e héteros, porque a sexualidade de uma pessoa não é um motivo razoável para ser discriminada. A regra é não discriminar. Não dita a vida da pessoa, né, exatamente, gente? É algo, é o pior tipo de ditadura que pode dizer. É o Estado e a sociedade dizendo que tu pode, tu não pode gostar, por quem tu pode ou não pode desejar, ter um desejo afetivo sexual. Olha aí, realmente, isso aí é muita coisa para a gente pensar, é um tema assim super amplo, como a gente está já encerrando o nosso tempo, eu queria que vocês encerrassem, queria agradecer a presença de vocês, queria que vocês encerrassem dando aí a dica ou o conselho de vocês para essas famílias que estão encarando essa realidade agora. Eu acho que assim, Paulo, o primeiro momento é você poder refletir sobre o que sobre se informar, saber o que é, buscar entender, buscar se dispor dos seus preconceitos, né, dos seus medos, dos seus aspectos narcísicos, buscar compreender, oferecer uma compreensão e não buscar culpas ou falhas, né, quer dizer, não tem culpado aí, né, tem o que é de cada um, o que é próprio de cada um, que eu construí no meu desenvolvimento psicossexual. Então, para os pais também não ficarem se martirizando e buscando apontar culpados nessa história, porque isso não vai ajudar, isso não vai mudar a situação, né? Buscar a compreensão e a aceitação, acho que é um caminho para que a gente possa ter um jovem saudável, que não escolhe o caminho do suicídio, da depressão, da mentira, né? E da mentira. Acho que seria por aí. Tiago? Bem, penso eu que, assim, as famílias, por serem esse reduto, assim, que a gente espera encontrar amor e apoio, devem ter essa compreensão, de fato. Porque, do contrário, infelizmente, as medidas, e aí a gente já coloca a comissão para, inclusive, ser um ponto de apoio nesse sentido, para denúncias, de que os pais, caso não possam, pelo menos, respeitar, entender, embora não aceitem, digamos assim, entender a questão da sexualidade do filho que é LGBT ou da filha, que não agrida verbalmente ou fisicamente, porque aí já vai estar incorrendo em crime, depender do caso pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ou, enfim, outra lei, e o Estado não pode, infelizmente, se deixar de disputar nisso. Nesse ponto, é questão de compreensão, sentar, conversar, os dois entenderem um lado de cada um, porque a gente também tem que entender que os pais tiveram uma criação assim, que foi diferente, mas que, penso eu, que o melhor e o maior sonho que os pais podem ter em relação aos filhos é que eles sejam felizes, como escolheram viver. Também acho, viu, gente? Olha, aceite, apoie, eu acho que essa é sempre a melhor saída, ele continua sendo seu filho, não interessa por quem ele está apaixonado ou não. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, mais uma vez, muito obrigada, e eu volto já com o programa aí. Estamos de volta e agora a gente vai conhecer uma jovem escritora maranhense, Ingrid Muniz, lança hoje, na Semana de Arte e Literatura do Colégio Dom Bosco, seu livro de estreia chamado Contos da Morte. Seja bem-vinda ao programa M, Ingrid. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos conversar um pouquinho aqui. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa tua história. Porque a Ingrid, gente, ela é super jovem. Tem quantos anos? 18? 18. 18 anos. E quando foi que você começou a se interessar pela literatura? Eu comecei a me interessar pela literatura foi quando meu avô, ele me dava livros finos, mas muito bons sobre contos populares com morais. Então, ele sempre gostou de ler, então ele me dava esses livros. E um dia ele me levou na biblioteca
Na biblioteca pública? Sim, na biblioteca pública Benedito legal. Leite. Ele me levou, tirou minha carteira e disse para eu pegar qualquer livro que eu quisesse. E eu fui passar pela seção de livros infantos juvenis e encontrei um livro que me interessou. E agora a autora desse livro se tornou a minha favorita. Então Olha, ele que começou legal. tudo isso na biblioteca e eu fui pesquisando títulos dela, títulos relacionados ao dela, e aí eu comecei a gostar da literatura mesmo. Curiosidade, né? Qual foi esse livro, gente? Foi A Garota Americana, de Meg Cabot. Ah, Meg Cabot, conheço muito, a autora muito boa, tem uns livros infantos juvenis muito bacanas. E me fala um pouquinho do teu livro, né? Que você vai lançar hoje, chama Contos da Morte, um título bem intrigante, né? Me fala o que ele conta, mais ou menos. Bem, o livro ele reúne alguns contos de terror voltados para o público juvenil e muitos deles abordam mais o sobrenatural e às vezes até os desejos humanos. Tem um conto, por exemplo, que ele trata da vingança de um menino que quer vingar os pais dele que foram mortos. Ah, tá. Então, sempre tem, assim, em alguns contos, em algumas histórias tem essa pegada sobrenatural, não sei se é o caso, tem alguma coisa com vampiro, lobisomem, essas coisas todas? Não, Ou não? vampiro e lobisomem não. Quando eu me refiro a sobrenatural, são mais personagens que trazem mais o assustador para dentro deles, como... Ou então, personificação de objetos inanimados ou algo que não se move, como, por exemplo, as plantas. Tem um conto que trata sobre uma garota que foi praticamente devorada por plantas. Olha isso. Agora, como é que foi que surgiu a ideia de você escrever contos assim, né? De contar histórias diferentes dessa forma? Bem, eu sempre me interessei pela literatura diferente, que trata da fantasia, do estranho, do sobrenatural. Então eu queria fazer algo que se parecesse com essa literatura e que despertasse a imaginação das pessoas. Então eu comecei a escrever contos quando eu era menor e fui cada vez mais aprimorando, melhorando, até que surgiram todos esses contos que o livro engloba. Agora, quando você escrevia, você falou quando você era menor, você passava isso para os seus professores ou família, você mostrava? Como é que as pessoas reagiam a essa tua obra já tão cedo? Primeiro eu guardava para mim mesma, porque eu tinha vergonha de mostrar para os outros. Que é normal, né? A gente sempre tem vergonha de mostrar o que escreve. Mas depois eu comecei a mostrar para os professores, alguns deles elogiaram, outros leram e demonstraram as coisas que eu precisava melhorar. E eu comecei também a colocar na internet para as outras pessoas lerem, deixarem comentários. E os comentários sempre me incentivaram a continuar escrevendo. Foi tipo assim, colocou um blog e você colocava lá as histórias? É como um site em que ele pega várias histórias de autores anônimos e coloca. Entendi. Então é uma boa, porque você já começa a divulgar aí o trabalho, né? Me conta só do lançamento hoje à noite, como é que vai ser, como é que vai, você está pretendendo trabalhar aí esse livro agora para o público? Então, o lançamento vai ter, eu vou ler um trecho do livro, o trecho ao que eu sou mais apegada, e vai ter o coquetel de lançamento, autógrafos e dedicatórias para as pessoas e também vai ter a arrecadação de dinheiro do livro, que vai ser voltado para um projeto chamado Felinos Urbanos, que cuida de gatos de rua. Olha que legal. Pega gatos adultos para castrar, dá vacina e acha casa para os filhotes. Olha aí, uma boa iniciativa, gente, parabéns. Eu quero ler esse livro, quero trazer aqui, inclusive eu quero ter ele aqui na biblioteca do Programa M que a gente está montando. Meus parabéns mais uma vez, uma boa sorte lá no seu lançamento. E por hoje a gente vai ficando por aqui, gente. Segunda-feira eu tô de volta com mais Programa M aqui na TV Guará. Um ótimo final de semana, aproveita e a gente se vê depois. Beijo, tchau.